O Rodney fez a prece e durante a prece eu fiquei pensando nas palavras dele. Acho importante a gente estar sempre dizendo aqui para vocês que muitos de vocês, muito de nós, na verdade, quando vem para a casa espírita, vem mais para auxiliar do que para receber. Nós que estamos, esse momento da palestra, que a gente chama de palestra, que na verdade é um diálogo, a gente traz algumas informações sobre a vida, sobre a doutrina dos espíritos, sobre quem somos, por que estamos na Terra. Mas na verdade esse é um momento em que os espíritos entram em contato conosco, recolhem os alimentos materiais que eles precisam para se materializar na Terra, para ajudar as pessoas na Terra. O espírito não é matéria, o espírito nem se parece com matéria, mas a gente precisa de matéria para estar na Terra. Por isso que nós temos um corpo físico. E para todos os trabalhos, absolutamente todos os trabalhos que os espíritos fazem na Terra, eles precisam de ectoplasma. E ectoplasma é o que nós podemos doar. Facilmente, sem perceber, sem saber. Mas muito de nós também, neste momento, é feito o diagnóstico, né? É feito o trabalho necessário, inclusive, para o recebimento no passe. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, até para a gente se conscientizar da presença aqui na Casa Espírita, que é um momento muito bom para mim, é muito bom sempre, até porque eu sou espírita, mas trazer para a Casa Espírita essa possibilidade de auxiliar também é muito importante. Então vamos trabalhar. A doutrina dos espíritos, gente, na verdade, o espiritismo, que é como sempre foi chamado, assim, ele inicia lá em 1850, com a codificação trazida por Kardec. Kardec era um pesquisador, né, um pedagogo, pesquisador, e ficou muito curioso, na verdade, com o início do que os espíritos faziam para chamar a atenção. Era a terceira tentativa dos espíritos de chamar a atenção que existia um plano de trabalho. Então começou lá com as irmãs Fox, duas meninas, duas crianças, que ouviam barulhos e elas repetiam, pediam, era como se fosse bater os pés, o som de bater os pés, ela fazia e o barulho se repetia da mesma forma. Ela batia uma vez, batia lá, o som saiu uma vez, batia duas, três. E Kardec foi percebendo que aquilo era inteligente. A resposta que vinha da brincadeira das crianças era inteligente. E aí ele começa a pensar, se existe um efeito inteligente, é porque atrás tem uma causa inteligente. O que está dando causa a isso é inteligente. E aí ele começa a pesquisar. E nessas pesquisas ele começa a dialogar com os espíritos. E nesses diálogos com os espíritos, como era pesquisa, ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns, através de vários médiuns, em lugares diferentes. E as respostas vinham parecidas, e ele foi condensando e fez para a gente o trabalho de compilar o livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas sobre a vida, sobre Deus, sobre Jesus, sobre quem eu sou, quem você é, como é que a gente lida um com o outro. Mas nessas respostas vieram alguns questionamentos sobre a criação, a origem, Deus, Jesus. E os Espíritos responderam que o melhor caminho seria o pensamento que Cristo tinha trazido para a gente. E logo em seguida, Kardec compila o livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação, e imediatamente, no mesmo ano, ele já começa a trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai passar por ele aqui hoje. E eu pensei em trazê-lo porque, às vezes, a gente nem conhece, né? Nem sabe como é que é. O que é o Espiritismo? Nós também somos cristãos. A doutrina dos Espíritos é cristã. Nós trabalhamos as mensagens de Cristo. Apenas, basicamente, isso. E aí eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre esse trabalho que Kardec fez, que traz no seu primeiro capítulo a mensagem de Cristo: eu não vim destruir a lei. Cristo é um sujeito revolucionário. Para a doutrina dos Espíritos, Cristo não é aquele Cristo crucificado, morto. Cristo é um sujeito ativo, que traz renovação, que traz pensamentos sobre a vida.
Mas primeiro, o livro dos Espíritos vai nos dizer que antes de Cristo veio Moisés, que provocou o êxodo, tirou o seu grupo de escravizados, caminhou pelo deserto e foi constituir uma nova sociedade. E ali naquela nova sociedade, que se começava ali a sociedade, era preciso regulamento. Como é que esse povo vai viver junto? E inspirado pelos Espíritos, Moisés traz os mandamentos, né, que nós chamamos de mandamentos de Deus, que são vários, não são só os 10 que a gente aprende no catolicismo, para que aqueles seres, aquelas pessoas que estavam ali começando a constituir uma sociedade, que na verdade eles eram bárbaros, né, eram escravizados, não tinha civilização, mas precisavam ali viver em sociedade. E aí vai começar o pensamento de como nós vamos nos relacionar. Quem eu sou? Como é que eu olho para você e vejo você? 1400 anos depois, veio o nosso irmão Jesus. Jesus veio modificando um pensamento constituído 1400 anos. Um sujeito, durante 33 anos, revoluciona um pensamento, trazendo para a gente que Deus não julga, Deus não castiga, Deus não nos coloca de joelho e não nos quer de joelho. Deus é amor. É só isso, Deus é amor. E a partir do pensamento Deus é amor, é que a gente vai pensar, fazer um novo pensamento sobre Deus. Então Jesus como um divisor de águas nesse entendimento. Em seguida, o livro Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre o Espiritismo, que é uma oportunidade que nós temos de entender melhor as mensagens de Cristo, a mensagem da vida, de quem nós somos, por que estamos aqui, como é que nós nos relacionamos, quem é o nosso Criador, como nos relacionamos com o Criador. Então nós temos essas 3 fases, não que vá destruir o que já foi pensado e o que já foi escrito. Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir o que está constituído. Eu quero é que vocês repensem e pensem melhor para que nós possamos evoluir e conhecer cada vez mais, nos permite crescer, nos permite progredir, nos permite evoluir. No segundo capítulo, Meu reino não é deste mundo, através das mensagens de Cristo, os Espíritos vai nos dizer que a nossa passagem aqui na Terra é uma passagem. Nós vamos nos aportar aqui na Terra por um período de tempo que nós precisamos para fazer os aprendizados que a Terra tem como lição para nos dar. Aqui na Terra existem instrumentos e instruções que nós precisamos, que a gente está sempre falando sobre eles aqui, que nós precisamos perceber esses instrumentos, essas instruções, para nós fazermos o nosso aprendizado. A vida é dinâmica, nós também somos. Então, religião, o que é religião? É se religar ao Pai. Religar quer dizer fazer de novo, porque a cada dia nós vamos nos movimentando para uma nova fase, para um novo momento. E aí nós vamos reeleger nossos caminhos, nós vamos reler a vida, reeleger caminhos e nos religar ao Pai, ou seja, fazer religião. E nessa terra, nesse lugar, é a nossa parada. Mas aqui não é a nossa casa definitiva. Jesus já disse, meu reino não é desse mundo. Meu lugar não é aqui. Eu estou aqui de passagem. E aí nós vamos demonstrar a força do eterno, de quem somos, espíritos. Espíritos encarnados, que estamos na Terra de passagem, mas que somos espíritos de passagem. E fazendo uma caminhada evolutiva para nos religar ao Pai. Somos eterno. Traz para a gente a força do eterno. No capítulo 3, através da mensagem de Cristo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Já que aqui não é a nossa casa definitiva, aonde é?
existem muitas moradas na casa do Pai. E uma delas será a nossa. Vai depender da nossa capacidade, da nossa frequência, de onde chegamos, do que nós somos capazes. Se nós precisarmos de aprender mais, voltaremos na Terra quantas vezes for necessário, para fazer os aprendizados que essa Terra nos permite. Aqui na Terra nós não estamos aqui para purgar uma hora, não estamos aqui para pagar nada, nós estamos aqui para aprender. E a gente vai ver isso aqui. E nessa casa, lembra que existem as diferentes possibilidades de se fazer aprendizado. Aqui na Terra é uma delas. Mas e quando nós desencarnamos? Continuamos em aprendizados. Por isso que voltamos um pouco mais evoluído, mais preparado para estar aqui no período de tempo que se passou desde a nossa vinda aqui. Continuamos em processo de evolução. Aqui na Terra permite a gente estruturar uma materialidade. Deus nos joga no mundo material para ver se a gente sai dali mais espírito, mais espiritualizado. Não é fácil, vocês sabem disso. Não é fácil. Mas a gente precisa ter essa consciência que nós estamos aqui na Terra estruturando essa materialidade que nos permite essa psicomotricidade, esses movimentos, essas dinâmicas, para que nas relações uns com os outros a gente faça aprendizado com os demais seres vivos, a gente faça aprendizado. Então, aqui na Terra tem vários elementos, várias instruções que vai nos permitir fazer processo evolutivo. E nós precisamos estar atentos sempre. O que eu vim fazer na Terra? Às vezes é muito simples a minha vinda aqui, o meu aprendizado, mas ele se torna difícil na materialidade, porque nós sucumbimos, nós largamos de mão o aprendizado espiritual e vamos mais para a materialidade. E para a gente voltar não é fácil, não é simples. No capítulo 4, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Jesus vai dizer para a gente, vai nos mostrar que não sendo a terra a nossa morada definitiva, sendo a casa do Pai com várias moradas, nós podemos vir na terra quantas vezes for necessário para fazer os aprendizados. Aqui vai melhor detalhar a nossa estadia na terra. Por que eu vivo na Terra? As diferentes possibilidades de aprendizado. Como que eu posso aprender? O que é aprender? É só ouvir informação? Não, o Dr. Leocádio vai dizer para a gente, aprender é mudar comportamentos. Se você continua com os mesmos comportamentos, muito provavelmente você só tem informação, você não introduziu aquele conceito, aquela ideia, aquele pensamento. É preciso que cada um de nós possa fazer esse aprendizado, internalizar, para você pensar e fazer seu processo de modificação, a fim de se religar ao nosso Criador, ao seu Pai, que às vezes nós nem sabemos. Será que nós temos intimidade para conversar com o Pai? Ou eu fico na oração decorada, por exemplo? Pela reencarnação, nós voltamos à Terra. Reencarnar é você ter uma nova oportunidade pelo amor do Pai. O Pai lhe permite aprender quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. O irmão Grimm diz para a gente assim, e a dor é a melhor professora que existe. Ela vem quantas vezes for necessário e te explica pacientemente. É preciso aprender. Esse amor que vem do Pai, que nós chamamos de caritas, né? Que nos permite aprender a amar, por exemplo, a fazer caridade. Permite olhar para o próximo como irmão, o outro como irmão, como um sujeito igual a mim, que veio na Terra fazer o quê? Aprendizado.
Como é que eu posso cobrar de um irmão meu que ele seja perfeito se eu estou em aprendizado e ele também está em aprendizado? Como é que isso é possível? Eu penso assim, será que eu conversando com Deus ou com o Pai, sei lá? Ou será que é um anjo da guarda, um espírito, tipo um anjo da guarda, assim, que está me ouvindo ali e me guiando? Tem hora que eu fico pensando, entendeu? Mas ao mesmo tempo, quando eu penso no Pai, em Deus, o Pai, em Jesus, tá? Mas assim, na hora que eu fico, gente, será que está sendo... Pode ser o espírito que está me ouvindo e está podendo resolver aquele problema meu ou qualquer coisa parecida, pode me guiar no melhor jeito possível. Eu também tenho, mas sempre vamos direcionar o nosso pensamento a Deus. Sim, e os nossos, para quem é católico, os santos é um meio de chegar a Deus, os espíritos, para nós espíritos, é um meio de chegar a Deus. Pensando, será que é Deus? Será que hoje eu estou alocado? Será que amanhã cantando isso? Quem será que está me ouvindo hoje? Nessa reestruturação na Terra, viver na Terra, reencarnar na Terra, há sempre a dúvida, né? Reencarnar na Terra não é ressurreição. A partir do momento em que os átomos, a estrutura do nosso corpo desagrega, não é possível reagregar de novo. Né? Aquelas estruturas, elas vão compor outras vidas, vão fazer novas vidas. Nós vamos constituir um novo corpo, mas sou eu, o ser do ser humano, o ser que pensa, o ser que raciocina, o ser que deseja, que gosta, que não gosta, que ama. Esse ser que provém todas esses substantivos que eu disse, que nenhum deles é material, é que vai ter um novo corpo e vai continuar o seu aprendizado, vai continuar amando, vai continuar pensando, vai continuar gostando, vai continuar desejando, vai continuar escolhendo. A partir de uma nova estrutura, a partir de um novo corpo. Então, nós não falamos ressurreição, falamos reencarnação aqui na Casa Espírita. No capítulo 5, o livro Evangelho segundo os Espíritos vai nos trazer que bem-aventurados são os aflitos. Somos nós. Viver na Terra não é simples, é difícil. Viver na Terra não é simples. É difícil e é difícil para todos. Nós estamos nessa materialidade, como eu disse, para sair daqui um pouco mais espiritualizados, mas a gente sempre sucumbe, a gente sempre deixa para amanhã, deixa para depois. Mas a Terra, ela nos abre essa oportunidade de aprendizado. Porque nós somos ignorantes. Deus nos fez simples e ignorantes. E a partir do momento em que nós criamos a possibilidade de raciocínio, de reflexão, que nos diferencia atualmente dos demais seres vivos, nós começamos a pensar, a raciocinar, a decidir, a gostar, a não gostar. E aqui na Terra, nós fazemos as interações com os instrumentos, com as instruções que nos permite evoluir. E o que nós chamamos de dor para o Espiritismo, na verdade, é uma oportunidade. Por que eu estou passando por isso? Por que essa situação me chegou? Qual é a lição disso tudo? Lembra que eu falei lá no começo que Kardec começou o Espiritismo porque atrás daquele efeito inteligente tinha uma causa inteligente? As nossas dores também. As nossas dores é efeito de uma causa. Qual é a causa? Por que eu não estou sabendo lidar com meu irmão, com meu colega, com meu amigo, com meu pai, com a minha mãe? Como é que essa relação se dá? Por que as pessoas me olham atravessado? Por que eu sofro um determinado tipo de preconceito, por exemplo? Um exemplo claro, né, do preconceito. O preconceito o problema é meu ou é de quem ainda não entendeu a vida? E aí eu vou pensando, raciocinando e refletindo e vou compondo o meu ser. Vou fazendo o aprendizado. Porque nós viemos para a Terra, nós reencarnamos
E há um questionamento: por que nós esquecemos as nossas lições? Por que nós esquecemos tudo que nós aprendemos? E se você se lembrasse de que você era um assassino, por exemplo? Você saía matando feito louco. O que isso ia provocar em você? Será que você teria oportunidade de aprendizado? Nós já sabemos que é muito difícil aprender. E quando nós encontramos seres que nos designam o dedo, por exemplo, nos aponta e nos achincalha, quase que paralisa nosso aprendizado. Por exemplo, as pessoas que sofrem preconceito, elas têm dificuldade de ter acesso, de fazer aprendizado. A gente sabe disso. Agora imagina você sabendo e tendo certeza disso. Nos travaria, não nos permitiria evoluir, não nos permitiria acontecer. Por isso nós esquecemos os nossos aprendizados na reencarnação, mas eles estão todos conosco, no ser do ser humano. Basta nós procurarmos. E nós vamos saber. Por isso os Espíritos nos pedem: seja autorreferência, ou seja, busque em você primeiro as respostas, depois você vai nos objetos referência, vai buscar nos outros, com as pessoas que você confia, mas pergunte para você: por quê? Comece a se indagar. Mas é preciso nós termos consciência de que nós somos, ainda estamos em aflito, ou seja, estamos no aprendizado. Porque a partir do momento em que você faz igual o filho faz coisas, já sei, parou, não tem mais abertura para o aprendizado. Né? É preciso estarmos abertos a aprender, estarmos com a capacidade de aprender. E no capítulo 6, o Evangelho vem nos trazer o Cristo Consolador. Cristo é o caminho para o doutrina dos Espíritos. A moral cristã é o caminho que a doutrina dos Espíritos optou por trabalhar, porque entendemos que há uma coerência nos ensinamentos de Cristo, nas mensagens de Jesus, que nos permite fazer um aprendizado de quem somos, que é a vida, para onde vamos a partir daqui. O princípio da doutrina espírita é a moral cristã. Somos nós espíritas cristãos. E aí, a partir do momento em que você se permite a repensar e pensar e repensar as mensagens de Cristo, como Ele mesmo disse para nós, o jugo será leve e o fardo será menos pesado. Essa cangalha que nós colocamos nas costas e carregamos, um peso, às vezes exorbitante, ela pode se esvair, será mais leve. Mas depende de nós introduzirmos essas mensagens que Jesus nos traz. No capítulo 6, é que efetivamente nós vamos começar a trabalhar o Evangelho de Jesus. Aí o Evangelho, as mensagens de Cristo. Bem-aventurado os pobres de espíritos. Quem são os pobres de espírito? Quando te fala pobre de espírito, o que você pensa? Pobre de espírito somos todos nós que ainda estamos em aprendizado. Mas que, se nós reconhecermos e abraçarmos as ideias, nos permitir as ideias, os aprendizados, as instruções que a Terra nos oferece, seremos bem-aventurados. Ou seja, reconheceremos e conheceremos o que é verdadeiramente a felicidade. Mas para isso nós precisamos entender que a felicidade, ela é do espírito. A felicidade não é da matéria. E eu só vou reconhecer a felicidade do espírito quando eu me reconhecer como espírito. Porque enquanto eu estiver vivendo a materialidade,
e trazendo e pensando que a felicidade é da materialidade, muito provavelmente eu ainda vou dar cabeçada, vou ficar com dificuldade. E nós precisamos reconhecer que nós somos espírito, que a felicidade é aquela felicidade da alma, que te traz leveza, que te traz paz. Não é a felicidade que te deixa sorrindo o tempo todo. Sorrir é da materialidade, mas é aquele sentimento de paz que você tem consigo, que você pode caminhar, que você pode constituir a sua vida em paz. Como diz, né? Colocar sua cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Essa é a felicidade que cada um de nós vai buscar. Aquilo que te traz a leveza da alma. Mas para isso, como eu disse antes, a gente precisa entender o ser espírito que está na Terra fazendo aprendizado. Se eu estou na Terra fazendo esse aprendizado, eu preciso me entender como um ser humilitas, o homem humilita, a mulher humilita, ou seja, humilde. Eu reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço a minha incapacidade de saber tudo e me permito conhecer. É contrário do orgulhoso que diz, eu já sei. Para que você está falando isso? Que bobagem, eu já sei. Ele não vai ter essa oportunidade que o humilitas tem de fazer aprendizado. A gente tem que ter conosco essa consciência. A gente traz, quando a gente fala humilde, o que é que a gente pensa? Pobre. Não é isso? A gente fala, não, o sujeito é humilde, pobre. Não, humilitas é o sujeito que sabe que o conhecimento é pequeno. Olha para o céu e diz, que mundo é esse? Olha a casa do Pai, que eu não conheço nada, não sei nada, eu não sei nem lidar com os meus irmãos, mas estou fazendo aprendizado, e eu quero fazer aprendizado. Esse é o ser humilitas, é o humilde, que vai se permitir, que vai se entender como ser. E aí nos capítulos seguintes, Jesus, através das mensagens de Cristo, o Evangelho vai trazer para a gente essas informações preciosas, filosóficas, fortes, que Jesus vai nos ensinar, vai nos permitir fazer mudanças, vai nos propor mudança de rota, de vida, de caminhos, de releitura para a vida. Ele vai dizer que Deus é amor e que bem-aventurado os que têm puro o coração. É manter desprovido de preconcepção. É como se fosse uma criança que está em aprendizado. Se eu preconcebo as ideias sem antes aprendê-las, muito provavelmente eu vou ter dificuldade de aprendizado. Eu preciso de ter a alma com capacidade de aprendizado, de aprender. Eu preciso ter puro o coração. Ainda que eu erre, e quantas vezes for necessário, mas eu vou aprender. Eu quero modificar, eu quero fazer releitura da vida, eu quero me religar ao Pai. Essa é a busca. Aprender é transformar-se como ser e não apenas enriquecer o seu ego. Eu sei. Eu é que sei. Viu como que eu sei? Isso não é aprendizado, isso é ter informação. Aprendizado é você traduzir para você o que quer dizer as coisas. Quem eu sou? O que eu estou fazendo na Terra? Eu preciso pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Sabendo que cada um de nós está na Terra para fazer aprendizado, nós vamos reconhecer que conciliar, quando há erro, é o melhor caminho. Se eu quero fazer religar ao Pai, o que eu vou buscar? Paz. E qual é o melhor caminho para eu ter paz?
reconciliar. A gente já sabe que em conflito a gente não vai bem. Ninguém vai bem. Não se faz aprendizado. Não se evolui. O tempo é da materialidade. O tempo, o relógio, as horas, os dias, meses e ano é da materialidade. Foi nós que criamos isso. O espírito não tem tempo. Por que nós somos ansiosos, por exemplo? É porque vivemos na materialidade. Muito na materialidade. O tempo é para todos. E a terra é uma escolarização. É possível. Todos nós estamos aqui. E errar quer dizer oportunidade de aprendizado. Errar é possível a todos nós que estamos em aprendizado. Se eu erro, o meu irmão erra. E se ele errou, por que ele tem que ser punido? Apenas. Por que eu tenho que exigir dele? Eu não erro? Vocês não erram? E se todos erramos, por que não conciliar? Por que não repensar? Nós somos filhos do mesmo Pai, que em italiano é fratellos, somos irmãos. E por sermos irmãos, vamos fazer fratellanza, em italiano, que é fraternidade, comunhão uns com os outros. O que é fraternidade? É ficar doando material, doando comida, doando roupa velha? Não, é fazer comunhão uns com os outros. Nós estamos aqui na Terra para fazer aprendizado. Nós temos que nos relacionar e ver as instruções, ter paciência. Aprender paciência não é simples, gente. Nós sabemos disso. Ter paciência com o outro, pior ainda, né? Meu Deus, paciência com a esposa, com o marido, com o filho. Não é simples. Mas por que nós queremos antecipar tudo? Por que nós nos damos essa oportunidade de aprendizado? E bem-aventurados serão esses, reconhecerão a felicidade, a paz de espírito, aquele que é brando, que é pacífico, ou seja, que reconhece que todos estão em aprendizado e vai sempre buscar pacificar, conciliar. Bem-aventurado aquele que tem miseratius cordis, o coração misericordioso, sabendo que todos nós erramos, que todos nós é possível o aprendizado. Nós vamos tentar entender o outro, tentar entender a nós mesmos, tentar nos perdoar, porque perdão é entender, não é se sentir por cima. Perdão é entender o que aconteceu, o porquê aconteceu, ainda que seja um erro. E nós vamos fazer esse entendimento, porque nem sempre é a falta do outro. A falta pode ser nossa, né? A gente não quer reconhecer às vezes, mas às vezes a falta é nossa. E quando você busca entender, você vai entender, inclusive, que a falta pode ser sua, o erro pode ser seu. Será que não? E aí é preciso de você também se perdoar. Porque, como diz, fazer caridade com o próximo é muito simples, mas fazer caridade consigo não é, não. Mas é preciso, é necessário nós nos reconhecermos como seres que estamos reencarnados, que vamos fazer aprendizados. E por estarmos disponíveis a fazer aprendizado, nós vamos errar. Vamos errar. No capítulo 11, Jesus vem nos ensinar a amar ao próximo como a si mesmo. Nessas interações, nesses aprendizados que nós vamos fazer, nessa morada da casa do Pai, é preciso amar ao próximo como a ti. A referência é a si, é si. Eu preciso amar a mim, amar o meu ser
para eu saber do amor, para eu saber o quanto eu posso amar as pessoas. A primeira lição é essa, mas a segunda lição é amar nas mesmas condições, a todos. É possível gostar? É possível amar sem gostar de uma pessoa? O que é amor? O que é gostar? O amor resume toda a doutrina de Jesus Cristo. Tudo que Jesus veio nos ensinar. Amar-se como ser e amar o outro como ser do ser humano permite-nos conhecer, permite conhecer ao próximo e fazer esse processo que é a vida. O amor é a centelha da vida. Ele está em todos nós. Por que ele está em todos nós? Porque o nosso Criador é a essência do amor. E se Ele nos criou, tem o dedo dele em nós, em cada um de nós. Pode estar incrustado. Sabe quando a gente forma uma crosta de tanta coisa que a gente não entendeu, não estamos abertos a entender também? Mas está em cada um de nós. Alguns já estão executando o amor. Há outros já estão em sublimação do amor. Outros ainda estão verificando a existência do amor em si. Mas ele está em cada um de nós. Nós não falamos aqui do amor vulgar, de relação entre pessoas. Nós estamos falando aqui do que o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar para a gente. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Não falamos do amor no sentido vulgar do termo, mas desse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações, todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Esse amor que nos eleva como ser, que nos permite reconhecer a cada um como ser, que nos permite reconhecer a si mesmo como ser. O amor que vem de Deus, o caritas, que nos permite, inclusive, fazer caridade. Caridade não é ato material. Caridade é ato espiritual. Nós precisamos também pensar nisso. Caridade não é dar bens, não é trocar. Não é fazer o que os antigos faziam, barganha, né, com Deus, tentar fazer barganha com Deus. Eu dou para o Senhor dar uma olhadinha melhor para mim. Não. Caritas é a revelação do amor. O amor que vem de Deus. O amor que é proveniente do Criador e que está em todos nós. Isso é o caritas, o amor. A caridade que também precisamos entender. O amor, ele é original, ele vem da origem, de nossa criação. Está conosco. Está em todos nós. Ele suprime todos os males, inclusive as inimizades. E um erro não justifica o outro. Houve erro, houve. Mas ofereça amor para você ver aonde que esse erro vai parar. Nós sabemos disso. Se há uma falta, se existem pessoas que estão em dificuldade, essa dificuldade pode ser material. E aí a supressão, ou seja, aquilo que nós vamos oferecer é material. A pessoa precisa, né? Mas se a falta é espiritual, nós vamos oferecer os elementos espirituais. Capítulo 12 do Livro dos Espíritos vai dizer para a gente: amai vossos inimigos. Essa capacidade de compreensão, gente. Quem são nossos inimigos? O que é inimizade? O que é que nós pensamos sobre inimizade? Nós todos estamos sujeitos a erro. Eu falei isso aqui várias vezes. E sujeito a erro que nós estamos, nós vamos sucumbir.
Nós vamos perder o tino às vezes. Agora é preciso observar se aquilo não é ato de maldade, de gente que ainda não aprendeu, que está no processo evolutivo, que nós somos irmãos e que estamos todos na mesma comunhão. Porque aí nós precisamos ter atitudes mais severas. Mas quando há erro, eu já vi amizades sendo desfeitas, inclusive recente aí, passado muito perto, amizades sendo desfeitas por causa de fala boba. Pensa. E se tornando inimigo. Esse amor que é original, que vem de Deus e que está em todos, ele nos permite dizimar esse tipo de pensamento. Basta você olhar, esse sujeito está em aprendizado. O que ele fez não é atitude de quem já aprendeu. É possível a ele aprender, como é possível a mim aprender. Isso não é ato de descer a honra. Porque honra é dos fortes. Amar é para os fortes. Se você ama, você está elevando a honra e não descendo a honra. No capítulo 13, o Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer: não saiba o que é a mão direita, o que é a mão esquerda. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Se nós, provenientes da origem do Criador, entendendo que nós somos criaturas em aprendizado, que existem pessoas que ainda estão em falta de aprender, e nós oferecemos ajuda, o amor, a caridade, que se ofereça por ser amor apenas, e não vaidade. Que a mão que oferece, é a mão que oferece. Não deixa essa ficar sabendo o que isso está fazendo. Não tem necessidade. Não se trata de vaidade. Se trata de fazer, de reconhecer que o ser está em aprendizado e que ele, por exemplo, não tem capacidade de prover determinadas coisas. Respeito, por exemplo, amor, dinheiro. Esse sujeito não é capaz de produzir dinheiro, não é capaz de produzir amor. Vamos ensiná-lo. E quando você faz esse ato de caridade, é um ato de espírito, da sua espiritualidade, do ser que você é. Se há o reconhecimento, ou seja, se há plateias, já houve o pago. Já foi pago. Ninguém deve nada a ninguém, você já recebeu pelo seu ato. Já foi reconhecido. Se há reconhecimento, eu vou ser honesto com vocês, eu não quero esse reconhecimento como plateia, não. Eu quero uma coisa melhor. Entende o que eu quero falar? Se você ajudou, você não precisa, ninguém precisa saber. Sim. A gente só tem que pensar, por que não as pessoas não saberem? Não é simplesmente como ordem. Não deixe que as pessoas não saibam o que você fez. Por quê? Se Deus, nosso Criador, não soubesse que você fez, você faria esse ato de caridade? É um pensamento que a gente tem que ter quando a gente está fazendo. Se Deus não soubesse o que eu estou fazendo, eu faria isso. Porque a partir do momento que você responder para você, não, eu não faria, é porque você está procurando plateia e não tendo uma atitude de caritas. Muito provavelmente. Mas é uma pergunta que você tem que fazer. E o Evangelho vem trabalhando isso conosco. Capítulo 14. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Porque a nossa origem, aquele que nos trouxe para a terra, a partir do momento em que nós reconhecemos isso, nós podemos reconhecer todo o mais. Todo o mais que vier. A partir do momento que você chega na terra, o que eu tenho que reconhecer? Primeiro a minha origem, meu pai e minha mãe. O
Quem são meu pai? Meu pai. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Por que meu pai? Por que minha mãe? A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar que a nossa parentela não é só sanguínea. A nossa parentela é espiritual. Nós fazemos amizades e isso persiste. O sentimento de amor não é material, ele nunca vai se perecer. Vai sempre continuar conosco. Mas, na chegada da Terra, nós reconhecemos esse amor. Meu pai e minha mãe me deu a oportunidade de estar na Terra, ainda que eles sejam os carrascos. Eles são aqueles que me trouxeram para a Terra como espírito para eu ter a oportunidade de fazer aprendizado. Sem eles, nada feito. Pode estar em aprendizado como eu? Pode. Tem determinadas coisas que não aprendeu? Tem. Se eu já sei como ser caminhante em evolução, por que não ensinar, em vez de virar as costas? Mas é preciso reconhecer, é amando os nossos genitores que nos trouxeram a vida aqui na Terra, que nós vamos reconhecer o amor parental, inclusive daqueles que nós deixamos para trás na erraticidade ou no polissistema espiritual, e que estão conosco, esse sentimento que está reverberando em todos nós. E no capítulo 15, Jesus vai nos ensinar, fora da caridade não há evolução. Quando Kardec foi compor a codificação, a Igreja Católica atacou muito o Espiritismo. E Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Por que vocês atacam? Sejam caridosos. Mostrem o amor do Pai. Por que atacar? Mas a doutrina dos Espíritos, ela não é salvacionista. A doutrina dos Espíritos quer que cada um de nós se reconheça como ser, como capaz de assumir as próprias vidas, as rédeas da própria vida. E não ficar de joelhos em balcão de salvação, de mãos estendidas, esperando que alguém faça alguma coisa por você.